Os dois irmãos, sabiamente tocados pela palavra do amigo que lhes ganhara a confiança, sentiam-se agora mais à vontade. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera espontâneo penetrara-lhes profundamente. Leonel, impulsivo e franco, falou dos ideais de que se inflamara anos antes. Possuía estranhado amor ao solo e projetara quando jovem a organização de um reduto agrícola em que lhe fosse possível consagrar-se a nobilitantes experiências. Anelaria ter vivido largo tempo na propriedade familiar, criando um setor de ação própria. Entretanto, comentou algo triste, mas sem o tom de revolta de suas anteriores conversações, que a criminosa decisão de Antônio Olímpio aniquilara-lhe os sonhos. Vira-se esbulhado dos seus ideais em tremenda frustração que depois do sepulcro lhe dementava a cabeça. Não conseguia disposições mentais para refazer a esperança. Sentia-se como desespero em pessoa, como alguém que se identificasse irremediavelmente agrilhoado a pelourinho degradante. Leonel mostrava-se agora em flexão de pranto na voz, revelando-se imensamente transformado. Clarindo, cuja inteligência refinada nos infundia cauteloso respeito, estimulado por Silas, começou a dizer de sua inclinação para a música. Quando menino, entre os homens, acreditava-se talhado para a arte sublime. Jovem, apaixonara-se pela obra de Beethoven, cuja biografia guardava de cor. Em razão disso, não buscava tão somente o título de bacharel para o qual se preparava, mas também os louros de pianista, com o que se sentiria sumamente feliz. No entanto, exprimindo-se carregando a voz de insofreável amargura, o homicídio de que fora a vítima turvara-lhe a visão. Albergava no íntimo tão somente o ódio que passara a reger-lhe a existência. E com o ódio no coração, não sabia rearquitetar os castelos do princípio. Clarindo fez longa pausa e acentuou com agradável surpresa para nós. Entretanto, em nossos contatos pessoais nos dias últimos, começo a perceber que, se tivemos a experiência física ceifada em plena juventude do corpo, indubitavelmente possuíamos débitos que justificavam provação assim tão rude. Embora isso não exima Antônio Olímpio, o irmão ingrato, da culpa que carrega, esposando a responsabilidade do terrível assassínio com que nos precipitou nas sombras. Exatamente, meu amigo. Este seu argumento denuncia grande renovação. Contudo, o assistente não pôde continuar, porque Clarindo mergulhou a cabeça nas mãos e clamou em lágrimas. Mas, ó Deus, por que só conhecemos a alta virtude do perdão quando já nos enodoamos no crime? Por que só tão tarde o desejo de restaurar o campo de nossas aspirações, quando a vingança já nos crestou a vida no incêndio do mal? Enquanto Leonel lhe acompanhava a explosão de dor e remorso com sinais de aprovação, e Silas o acolhia generoso de encontro ao peito, pressentimos que Clarindo se reportava a morte de Alzira, debaixo da obsessão que, sem dúvida, ele e o irmão haviam comandado. O orientador de nossa excursão, todavia, deu-se pressa em consolá-lo, exortando o bondoso. Chora, meu amigo, chora. Desabafa, pois as lágrimas purificam o coração. Ainda assim, não permitas que o pranto te esmague a lavoura de esperança. Quem de nós aqui está sem culpa? Todos temos compromissos a resgatar, e o tesouro do Senhor jamais se empobrece de compaixão. O tempo é a nossa bênção. Com os dias coagulamos a treva ao redor de nós,
e com os dias converteremo-la em sublimada luz. Entretanto, para isso é indispensável perseveremos na coragem e na humildade, no amor e no sacrifício. Levantemo-nos na direção do futuro, dispostos à reconstrução dos nossos destinos. Notamos que Clarindo, naquela hora, propunha-se vazar o coração em nossos ouvidos. Queria desabafar e confessar-se. Silas, no entanto, restituindo a meditação, convidou-nos ao regresso, prometendo voltar na noite seguinte. Os dois companheiros, completamente modificados, reinstalaram-se no lar de Luís e prosseguimos de retorno. A caminho, o assistente rejubilava-se. O processo Antônio Olímpio, a nós confiado, atingia bom termo. A renovação dos obsessores coroara-se de êxito. E o chefe da nossa expedição dizia aguardar para a noite imediata o entendimento entre Alzira e aqueles que lhe seriam filhos no porvir, depois do qual seriam ambos internados na mansão com o pleno assentimento deles mesmos, tendo em vista a preparação do futuro. Na casa dirigida por Druso, trabalhariam e reeducariam-se, encontrando novos interesses mentais e novos estímulos para a necessária recuperação. Assim que o nosso amigo entrou em silêncio, perguntei um tanto preocupado: "E poderíamos saber quanto tempo gastarão Clarindo e Leonel aplainando os caminhos para a volta ao corpo físico?" Provavelmente 1/4 de século. "Mas por que tanto?" Precisarão reconstituir as ideias no campo do bem, plasmando-as de modo indelével na mente, a fim de que se consagrem à efetivação dos novos planos. Refugiando-se no serviço ativo, ajudando aos outros e criando assim preciosas sementeiras de simpatia que lhes facilitarão as lutas na terra amanhã. No trabalho e no estudo, tanto quanto nos empreendimentos da pura fraternidade, amealharão incorruptíveis valores morais e a reeducação, dessa forma aperfeiçoando-lhes as tendências, predispondo-os à vitória de que necessitam nas provações remissoras. "E Antônio Olímpio, pelo que deduzo, permanecerá muito menos tempo na mansão." Sim, André, Antônio Olímpio, depois de breve reconciliação com os manos, renascerá sem dúvida dentro de 2 a 3 anos. "E poderíamos saber por que tão grande diferença?" Não podemos esquecer que foi ele quem começou a criminosa trama sob nossos estudos. Por isso, do grupo de reencarnantes, será o companheiro menos favorecido na lei durante a viagem prevista à esfera humana, pelas agravantes que lhe marcam o problema individual. Com o espírito ainda sombreado de angústia e arrependimento, ressurgirá no berço da família que ele prejudicou pela prática da usura, movimentando-se num horizonte mental muito restrito, de vez que instintivamente a sua maior preocupação será devolver aos irmãos espoliados a existência física, o dinheiro e as terras que deles furtou. Em razão disso, apenas disporá de facilidades íntimas para a cultura e o aprimoramento de si mesmo na idade madura do corpo, quando houver encaminhado os filhos para o triunfo que a eles compete alcançar. Entretanto, Clarindo e Leonel também mataram. E de certo também pagarão por isso. Contudo, não podemos negar-lhes atenuantes no lamentável delito. Antônio Olímpio planejou o crime friamente para acomodar-se nas vantagens materiais que lhe adviriam da crueldade e da violência. E os irmãos infelizes agiram no pesadelo do ódio, traumatizados de pavorosa dor. Inegavelmente, Clarindo e Leonel padecem angústia e remorso, devendo sofrer doloroso resgate em momento oportuno. Mas ainda assim são credores do irmão que lhes retardou os passos evolutivos.
E como fica Alzira nessa história? Alzira André já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe diante da lei do poder de ajudar tanto ao esposo como aos cunhados, até agora infelizes, tanto ao filho Luiz, ainda na carne, como a todos os descendentes de sua organização familiar, porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. Não podemos esquecer que aqueles que amam realmente governam a vida. Desculpa a minha insistência nesse assunto, Sr. Silas, mas gostaria de saber, se possível, por que sofrer Alzira a aflitiva desencarnação no lago? Talvez era alguma prova de existência passada? Compreendendo-se que nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão irrestrito, filho do amor que não se preocupa em ser amado, não nos convém mais profunda imersão no pretérito, tornando nosso estudo fastidioso. Alzira diante de nós já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu. Atingíramos a mansão e, recolhidos a nós mesmos, passamos a digerir as lições da hora em curso. As peças de amor e ódio, sofrimento e vingança do processo Antônio Olímpio eram as mesmas de nossos dramas pessoais, destacando a necessidade de amor e perdão em nossas vidas para que, através do sentimento puro, pudéssemos avançar da sombra para a luz. E nessas graves reflexões, aguardamos ansiosamente a noite seguinte. Chegando a hora abençoada de nossos estudos, o assistente entendeu-se com a irmã Alzira em longa conversação particular, solicitando-lhe nos reencontrasse a determinada hora no lago em que ocorrera a desencarnação dela. Em seguida, recomendou a 2 cooperadoras da casa que lhe acompanhassem à viagem, instruindo-as para que nossa amiga somente viesse até nós quando chamada por nosso grupo em serviço. Depois de costumeira excursão, entrávamos no lar de Luiz, onde Clarindo e Leonel nos aguardavam com carinhoso interesse. Silas reconduziu-nos ao hospital que visitáramos na véspera, administrando passes magnéticos em Laudemira e no filhinho recém-nato. E, findas essas ligeiras atividades de assistência, transportou-nos para vasto domicílio, em cujo umbral um velhinho desencarnado de fisionomia simpática recebeu-nos amavelmente. Esse é o nosso irmão Paulino que vem amparando as obras do filho dedicado à engenharia na terra. E Paulino deu-nos acesso ao interior familiar, situando-nos num espaçoso gabinete em que um homem maduro jazia debruçado sobre um livro. O generoso anfitrião nos apresentou como sendo o filho encarnado, cuja missão técnica assistia com invariável desvelo. E porque indagasse ao diretor da casa a excursão em que poderia servir-nos, Silas rogou-lhe os bons ofícios junto ao filho para que nos fosse propiciados ali o prazer de alguns momentos de música, solicitando-lhe, se possível, alguma página especial de Beethoven. Com surpresa vimos nosso amigo abeirar-se do engenheiro, segredando-lhe algo aos ouvidos. E longe de assinalar-nos a presença, qual se estivesse constrangido por si mesmo ao ouvir música, o cavalheiro interrompeu a leitura, dirigiu-se à vitrola e consultou pequena discoteca de que retirou a pastoral do grande compositor a que nos referimos. Em breves momentos, o recinto povoava-se para nós de encantamento e alegria, sonoridade e beleza. Silas, com alma e coração, ouvia conosco a sinfonia admirável,
toda ela estruturada em bênçãos de natureza sublimada. Com Leonel atraído para as lides campestres, sentíamos mentalmente a presença do bosque, repleto de pássaros cantores, sobrevoando um regato cristalino a deslizar sobre leitosos seixos, e qual, se a paisagem imaginária obedecesse à narração melódica, víamos-la transformar-se de repente, dando-nos a ideia de que o céu, dantes azul, se cobria de nuvens pesadas e bardacentas a despejarem faíscas e trovões, para depois retornar ao quadro florido entre cânticos e preces. E com Clarindo, apaixonado pela arte divina, registrávamos o império da música em sua majestade soberana, arrebatando-nos as mais sublimes emoções. Aqueles minutos valiam para nós como abençoada oração. Os lances da magnífica sinfonia como que nos elevavam a círculos harmoniosos de ignota beleza, e todos trazíamos lágrimas abundantes, de vez que os encantadores acordes em movimento possuíam a faculdade de lavar-nos miraculosamente os refolhos do ser. Findas as notas derradeiras, despedimos-nos maravilhados. Nossos pensamentos vibravam em sintonia mais pura, e os nossos corações pareciam mais fraternos. Por solicitação de Clarindo, que parecia atender instintivamente à sugestão de Silas, demandamos o lago na velha propriedade dos Olímpios. O plenilúnio coroava o campo de prateadas fulgurações. A noite ia alta. Tomando a iniciativa, Leonel passou então a relatar-nos quanto já sabíamos, detendo-se em copioso pranto ao referir-se à morte da cunhada, sobre quem atirara as farpas de sua ira. Extremamente surpreendidos, Hilário e eu anotávamos a paciente atenção de Silas em lhe ouvindo a confissão, qual se o assunto lhe for absoluta novidade. Depois de mais de 1 hora em que nosso companheiro sofredor se mantivera com a palavra, o assistente, em particular, chamou-nos a mais nobre compreensão, declarando a Hilário e a mim que o nosso amigo tinha necessidade de expungir do coração ferido as suas dores, e que de nossa parte, embora lhe conhecêssemos o drama íntimo, não nos cabia cercear-lhe a confissão, e sim recolhê-la fraternalmente, partilhando-lhe a carga de aflição, para que se lhe aliviassem as chagas do pensamento. Logo após, Silas envolveu a ambos os irmãos numa interessante palestra, propondo-lhes o reajustamento por meio de luta reparadora. Não desejariam retomar porventura o caminho terrestre? Por que não abraçarem trabalho novo, buscando o renascimento na mesma família de que provinham? Não seria mais agradável e mais fácil conquistar a reconciliação e com isso reentrar na posse das antigas aspirações, marchando com elas no plano físico ao encontro de preciosos degraus para a vida superior? Porém, Clarindo e Leonel, quase que de modo simultâneo, lamentaram-se quanto ao problema de Alzira. Em verdade, no desespero da própria causa, haviam aceitado as sugestões da loucura. Gastaram anos a fio estendendo a crueldade nas trevas. Entretanto, nada lhes doía tanto como a violência praticada contra a esposa de Antônio Olímpio, que, horrorizada ante a perseguição deles, se havia arrojado naquelas águas de terríveis reminiscências. Mas e se Alzira lhes trouxesse em pessoa o abraço de entendimento e de auxílio? E como sorrissem de esperança no turbilhão das próprias lágrimas, o assistente afastou-se por alguns minutos e voltou trazendo em sua companhia a generosa irmã que, envergando cintilante roupagem, lhes estendeu as mãos a ofertar-lhes o colo maternal resplendente de amor. Clarindo e Leonel, qual se fossem feridos de morte, caíram de joelhos, esmagados de medo e júbilo. Alzira, no entanto, afagou-lhes as cabeças submissas e rendeu graças a Deus por aquela hora abençoada de reencontro.
e porque Leonel tentasse de balde pedir perdão, ensaiando monossílabos entrecortados pelo soluço, a genitora de Luiz suplicou humilde: Sou eu quem devo ajoelhar-se, implorando-lhes caridoso indulto. O crime de meu esposo é também meu crime. Vocês foram expoliados dos mais belos sonhos, quando a mocidade terrestre começava a sorrir-lhes. Nossa desregrada ambição, contudo, furtou-lhes os recursos e as possibilidades, inclusive a existência. Perdoe-nos. Pagaremos nossas dívidas. Ajudar-nos ao Senhor na recuperação de nossa casa. Em breve, Antônio Olímpio e eu estaremos novamente no plano físico e com o apoio da misericórdia divina, restituiremos a vocês o sítio que não nos pertence. Permitam, meus filhos, possa honrar-se minha alma com o privilégio de ser-lhes amorosa mãe no mundo. Para restaurar-lhes a esperança e refazer-lhes o ideal, ofereço-lhes o meu coração. Conceder-me-á, Senhor, a bênção de agasalhá-los em meu seio, criando-os com o hábito de meus beijos e com o orvalho de minhas lágrimas. Para isso, porém, é necessário que o ouvido de nossos pesares nasça, puro, do amor que devemos uns aos outros. Esqueçamos ressentimentos, e Deus nos suprirá de recursos para que venhamos a solver nossos débitos. Ergam-se, filhos queridos. Sabe, Jesus, que desejo conchegá-los de encontro ao meu peito e guardá-los nos meus braços. Alzira, porém, não conseguiu continuar. Copioso pranto orvalhava-lhe a face, mas algo como que se lhe represava na garganta, abafando-lhe a voz. Ainda assim vimos a gloriosa vitória do amor naqueles momentos rápidos. Do tórax de Alzira, chispas flamejantes emergiam em sucessivas ondas de safirino esplendor, dando-nos a ideia de que a sua grandeza íntima se havia transformado em fonte de imensa luz. Amparados por ela, Clarindo e Leonel levantaram-se à maneira de duas crianças atraídas pela ternura materna e enlaçaram-na em comovedores soluços. Nossa companheira, acariciando-os reconhecida, acolheu-lhes no regaço, como se passasse a reter consigo dois tesouros do coração. Atendendo a mudo sinal do orientador de nossa excursão, auxiliamo-la como se fazia preciso, e depois de algum tempo, transportando conosco os dois novos amigos, dávamos entrada no grande instituto. Após interná-los em departamento adequado, falou Silas contente: André e Hilário, graças a Deus nossa tarefa está cumprida. Agora esperemos se habilitem todos ante a nova batalha que ferirão na terra, para o serviço salvador em que se misturam afeto e aversão, alegria e dor, luta e dificuldade em busca da redenção. Em meu entendimento, perguntas diversas nasciam imperiosas, mas compreendi que a lei de causa e efeito agiria infatigável para as personagens de nossa história e meditei nas minhas próprias dívidas. Foi então que, ao invés de indagar, apenas beijei respeitoso as mãos do assistente, na condição do aprendiz reconhecido a um instrutor generoso, e recolhi-me à prece em silêncio, agradecendo a Jesus aquela valiosa lição.